Bom dia, crianças. Tudo bom? Dormiram bem? Hoje é terça-feira, né? 30 de junho, nosso último dia do nosso mês festivo de junho, né? Mês de junho de tantas festas, né? Quadra junina, e hoje é o último dia, né? E a nossa primeira aula de hoje, gente, é com história. Nós temos hoje história e geografia, como eu coloquei ontem, e nós vamos iniciar com história, tá? Mas eu quero aqui primeiro fazer também a chamada. Bora ver quem está presente. Ana Luísa Cardoso. Ana Luísa Salazar, muito bem. Aurora. Beatriz. Fernando. Roberto César. Ok, tá. A nossa primeira aula, como eu falei, é história. A chegada dos portugueses ao Brasil é 106, 107, 108, 109. E para casa vai ser até 110, tá? Para casa é 111 e é 112, certo? Tá? Nós vamos estudar aqui a chegada dos portugueses ao Brasil. No início do século XV, teve grande desenvolvimento náutico, liderado por Portugal e por Espanha, por causa das grandes navegações que nós estudamos anteriormente, né? Na busca por encontrar uma nova rota para o Oriente, Portugal foi contornando o continente africano até chegar às Índias e estabelecer grande controle sobre ele. Esse fato facilitou a expansão dos domínios do reino português. Diante de tal sucesso, Portugal, mais especialmente o rei Dom Manuel, passou a buscar outra rota para chegar às Índias e resolveu mandar uma poderosa esquadra a fim de estabelecer relações comerciais com esse país. Como comandante foi escolhido Pedro Álvares Cabral. Essa esquadra era composta por 10 naus e 3 caravelas, com aproximadamente de 1.500 homens, entre os quais 1.200 homens de armas. Pilotos portugueses, árabes e indianos, intérpretes, degredados, marujos, grumetes, além de 8 frades e 8 clérigos franciscanos, como Frei Henrique Soares de Coimbra. A esquadra partiu no dia 9 de março de 1500, ou seja, partiu de onde? De Portugal. Dentre outros tripulantes, carpinteiros, artesãos, serviçais, estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, encarregado de escrever uma carta ao rei contando sobre o descobrimento de uma nova terra. Tá? Então, isso aqui nós já estudamos desde o início das aulas, vem se falando do descobrimento do Brasil, né? Nas grandes navegações também a gente já estudou uma parte aqui do que aconteceu, né? Essas viagens eram cheias de riscos e muito difíceis para os tripulantes. A comida era escassa e de pouca qualidade. Praticamente não tinham conforto. O trabalho era muito pesado e havia o risco de naufragar com as tempestades. Já pensou? Entenda como o Brasil foi descoberto lendo a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, contando como tudo aconteceu. Aqui ao lado direito você vê a carta, né? Que a gente não entende, mas aqui embaixo diz a carta dizia: depois de 43 dias de viagem, apareceram os primeiros sinais de terra. Era o dia 22 de abril. Avistamos o Monte Alto e Redondo. Ele foi chamado Monte Pascoal, porque era a semana da Páscoa. No outro dia, logo de manhãzinha, as embarcações chegaram mais perto da terra. Lá estavam alguns homens. Eles não eram brancos nem negros, eram de cor parda. Andavam nus e estavam armados com arcos e flechas. Quem eram? Os índios, exatamente. Um barco foi à terra para conhecer melhor essa gente. O barco não conseguiu chegar porque as ondas eram muito fortes. Os nossos homens jogaram alguns pertences para os homens que estavam na terra. Eles também jogaram presentes para os nossos homens. No dia 24 de abril, toda a esquadra chegou mais perto da terra para ancorar
as embarcações foi encontrado um porto bom e seguro. O local foi chamado de Porto Seguro. Alguns homens da terra vieram conhecer o nosso capitão Pedro Álvares Cabral. Eles faziam gestos e falavam muito. O capitão não conseguia entender o que eles diziam. No dia 26 de abril foi feito um altar em uma pequena ilha que havia por perto. Era domingo de Páscoa e Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa na Nova Terra. Houve uma grande confraternização entre nativos e estrangeiros ao longo de todo o domingo, certo?